Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Queridos amados cristãos ortodoxos, hoje chegamos ao 15º domingo de São Lucas, que é o domingo de Zaqueu. Quando todo ano nós escutamos que a igreja está celebrando e proclamando o domingo de Zaqueu, é um alarme que significa que nós estamos nos aproximando do triódium. É um soar de sinos em nossas cabeças e consciências de que está se aproximando o período da grande quaresma. Significa, portanto, que no domingo que vem já nós estaremos iniciando as leituras não apenas do Octóicos, mas também do livro chamado Triódium, o livro das Três Odas, que é lido especialmente para o período de quaresma, donde teremos o domingo do publicano e fariseu. No domingo de hoje, na narração a respeito da conversão de Zaqueu, nós vimos que, a princípio, Zaqueu, como foi dito, era o chefe dos publicanos. O que significava ser um chefe dos publicanos naquele contexto? Significava que, dentro do sistema financeiro do Império Romano, haviam chamados cobradores de impostos. Ser um publicano significava isso, um cobrador de impostos, uma pessoa que era vista pela sociedade como um todo como pior do que uma prostituta, pior do que qualquer tipo de escória. Quando queriam tratar de xingar alguém, diziam: tu és pior do que um publicano, tu és pior que uma prostituta. Isso era como o povo visualizava aquela classe de pessoas, funcionários do Império Romano, que cobravam impostos e tinham o direito de, portanto, cobrar de uma maneira muito mais exagerada do que era devido. No sistema financeiro romano, era permitido que o publicano pudesse cobrar exatamente aquilo que era devido ao Estado, mas também poderia tomar muito mais para si. Uma quantia que ele poderia até, de maneira subjetiva, na hora, decidir quanto iria cobrar de uma família. E a pessoa iria dizer: eu já dei quase tudo que tinha. Ele diria: mas o império requer mais de ti. E, na verdade, ele estava roubando e colocando para si. E esse tipo de pessoa, especialmente de Zaqueu, que tinha que ser o chefe de publicanos, era um tipo de pessoas que tinham que dar a sua alma toda à paixão da avareza, da riqueza, senão não conseguiam executar esse tipo de trabalho. A frieza emocional, o congelar da consciência era uma característica dos publicanos, porque eles não conseguiriam ganhar dinheiro se eles não, na verdade, mesmo que vissem uma família esvaziar-se os seus bens, eles tinham que simplesmente congelar a consciência e fingir que estava tudo bem, não importando, na verdade, a situação do outro, apenas visando o maior lucro, maior captação de impostos possíveis. E isto era a mentalidade de Zaqueu. E ele era o chefe dos publicanos, significa que ele tinha que manter essas pessoas. Imagine, uma pessoa que, com esse tipo de cargo, que cobrava, inclusive, recebia essas cobranças, tinha que manter os seus funcionários e o mesmo povo, sob alto grau de pressão, de manipulação, até de medo, muito provável, possuía seus capatazes ao seu dispor, para poder ameaçar as pessoas caso não pagassem. E até os seus próprios funcionários, para que alguém que fosse chefe de publicanos, os próprios funcionários dele e os seus próprios publicanos deveriam também temê-lo. Então, muito provavelmente que Zaqueu possuía, portanto, uma reputação de uma pessoa também que acertava suas contas sem dar nenhum tipo de benevolência ou chance, senão sua reputação como chefe estaria abalada e não conseguiria manipular esse tipo de cargo, esse tipo de pessoas a qual eles estavam subordinadas. Esse era mais ou menos o perfil de Zaqueu. E ele passou sua vida inteira dado a esta avareza, a esse tipo de visão na qual o dinheiro era a coisa que mais lhe importava. Mas chegou um momento onde ele estava já velho, chegou um momento onde as riquezas já não o preenchiam tanto, como todos nós vemos que, na verdade, a riqueza pode até ser usada para nós como um trampolim ou qualidade de vida, mas não é ela que vai fazer a solução daquilo que é o nosso vazio do coração. Nada nesse mundo pode preencher isso, porque nesse mundo a verdadeira felicidade não existe. A verdadeira felicidade é Deus.
E Zaqueu começou a perceber isso dura e amargamente, pelo sabor da velhice, o sabor de que mesmo possuindo dinheiro, possuindo tudo, ele sentia-se, na verdade, possuidor de nada. Isso abalou muito sua consciência e ele começou a questionar-se. E então, foi famoso naquela época, um tal homem, um rabino, um profeta que andava, ele tinha grande fama, que onde ia, dava resposta aos corações, e suas dúvidas, suas tristezas, e também dava saúde ao corpo, e principalmente à consciência e à alma. E Zaqueu, naquele momento, sinceramente, com muito ardor de consciência e uma grande sagacidade, resolveu que necessitava ao menos ver quem era esse homem, para ver se talvez pudesse dele obter alguma resposta, alguma questão, algum tipo de... Enfim, ao menos vê-lo. Só que Zaqueu teve que dividir o seu plano em etapas, porque era muito baixo de estatura. E, tendo em vista que Nosso Senhor naquele então já andava com multidão ao seu redor, devido à sua fama, nós estamos dizendo, claro, que essas multidões eram todos seus discípulos, todos os seguiam e todos acreditavam em sua boa nova. Mas naquele então, sim, de verdade, Cristo atraía a multidão. Se isso tornou-se depois um rebanho ou não, é outra coisa. Porque, na verdade, os que seguem a Cristo são muito poucos. Mas o que eu quero dizer, como diz o Evangelho, é que devido à sua fama, não à fé do Filho do Homem, mas devido à sua fama, Nosso Senhor andava realmente rodeado de multidão. E Zaqueu então teve que dividir o seu plano de ver o Senhor. Como ele dividia seu plano? Primeiro, ele iria subir em uma árvore grande, algum poste, alguma coisa que pudesse dar a ele essa visibilidade. E depois, então, ele poderia ver o Senhor, nosso Salvador. E a árvore que ele escolheu subir foi o sicômoro. E ele foi, subiu na árvore e pôde visualizar, então, lá de longe, quando via aquela multidão, nosso Senhor e Deus Salvador, Jesus Cristo. Porém, nosso Senhor, na verdade, já o havia visto muito antes de Zaqueu tentar ver Cristo, Cristo já o havia visto. Porque Deus, o onisciente, o todo-poderoso, ele conhece os corações dos homens. E já havia visto que o coração de Zaqueu estava, de fato, em seriedade para com o seu arrependimento. Ele estava sofrendo com as suas angústias pessoais e, portanto, precisava de poder, precisava de graça, precisava de cura. E então ele subiu ao sicômoro e quando fitou no Senhor e para visualizou, se deparou com a maravilhosa, inefável, linda face, belíssima face de nosso Senhor. Seus olhos já fitando de longe. E ele foi direto a ele e disse: Zaqueu, desce, que hoje eu vou cear em tua casa. Imaginemos que grande impacto deve ter sido de Zaqueu saber que aquele homem, a qual ele nem imaginava poder ver, agora, sem nenhum tipo de questionamento, por ele mesmo, dirigiu-se a ele e ainda o convidou para que ele pudesse ser um convidado em sua ceia, em sua casa. E então Zaqueu alegremente o recebeu, deu um banquete e muito provavelmente, quando escutou, colocou para fora suas angústias, suas dúvidas, o seu arrependimento e escutou de Nosso Senhor que era possível que o homem que Deus não veio para os justos, Deus veio para os pecadores. Deus não veio julgar mas para salvar. E certamente que havia espaço para ele também, daquilo que era o reino dos céus e sua justiça. É óbvio que Zaqueu ficou completamente aliviado, emocionado, ao ponto de que uma só questão, para provar que esse homem realmente era sério, que a maneira com a qual ele estava buscando um arrependimento é uma coisa séria. Porque o arrependimento tem frutos. Quando nós realmente nos arrependemos, nós vamos começar a dar frutos, devagarinho, cada um segundo a sua força, vai resistindo ao mal, vai tentando praticar o bem, se afastando gradativamente do mal e tentando praticar cada vez mais o bem. Cada um segundo a sua força, o seu tempo, a sua história, o seu contexto, sua situação. E assim foi com Zaqueu. E o contexto dele foi o seguinte: ele levantou-se do meio de todos e proclamou: darei metade da minha riqueza aos pobres. E da outra metade, daquilo que eu defraudei, darei a cada um 4 vezes mais. Por que 4 vezes mais? Porque Zaqueu era o conhecedor da lei. E a lei exigia que o ladrão, segundo a lei de Moisés, o ladrão, quando fosse pego e julgado,
da sentença que deveria ser imposta a esse ladrão é que ele deveria restituir 4 vezes mais o que ele roubou da pessoa a qual ele defraudou. Então significa que Zaqueu agora estava cedendo de cumprir os mandamentos, cumprir a lei à risca, e portanto assim o fez. E anunciou isso publicamente, mostrando que seu arrependimento era sério e verdadeiro. Só que como a outra metade ele já havia dito que havia dado aos pobres, se metade ele deu aos pobres e outra metade de sua riqueza ele restituiu 4 vezes o que havia roubado, ou seja, defraudado, então na prática Zaqueu ficou pobre, ficou com nada e renunciou todas as suas riquezas. É por isso, meus amados cristãos ortodoxos, que então a partir daí Zaqueu passou a abandonar tudo e passou a ser um discípulo de nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo. E Zaqueu, de fato, foi tão sério no seguimento do Senhor, que foi feito depois da ressurreição, bispo pelos apóstolos. Zaqueu foi o primeiro bispo da igreja local de Cesareia da Palestina. E, portanto, aqui vemos que o arrependimento de Zaqueu foi tão sério que não somente ele seguiu do Senhor enquanto em vida, mas após a ressurreição, os apóstolos até mesmo viram os frutos do seu arrependimento e deram a esse tipo de homem, que agora se tornou, segundo nosso Senhor disse, o filho de Abraão, aquilo que era o cargo mais elevado da igreja, o cargo episcopal, de ser o chefe e o pastor, do primeiro arquipastor da igreja de Cesareia da Palestina. Nosso Senhor, quando viu o Zaqueu proclamar que iria destruir suas riquezas e dar metade aos pobres, e o demais iria restituir 4 vezes a que havia defraudado, então proclamou: eis que hoje a salvação entrou para esta casa, porque eis aí que o homem estava perdido, mas agora esse homem, na verdade, tornou-se um filho de Abraão. O que significa, meus amados cristãos ortodoxos, que a salvação chegou para aquela casa. Essa casa, nossos santos padres nos explicam, que na verdade é o nosso coração. O nosso coração é o local que supostamente deveria ser o local onde deveria existir e habitar o reino dos céus. O reino dos céus supostamente deveria estar nos nossos corações. E, portanto, devido às nossas paixões, e aqui cada um de nós sabe qual é o tal problema que cada um de nós tem, que nos impede de poder visualizar o nosso Senhor, devido à multidão de pecados que nos afasta do Senhor e que nos impede de poder visualizá-lo. Zaqueu foi aquela multidão física. Nós temos as nossas paixões, e cada um, na nossa própria consciência, pessoalmente falando, se fizermos um autoexame, saberemos o que é que está entre nós. Cada um vai ter alguma coisa. Cada um de nós sempre tem algo que é o que nos afasta de poder visualizar e contemplar diretamente os olhos e a face inefável de nosso Senhor e nossos corações com nossos olhos espirituais. Afinal de contas, supostamente, isso deveria ser uma realidade normal nos nossos corações. Mas sempre há uma multidão de coisas, de pecados, que nos impede, uma distração. O mundo sempre vai ter distrações e obstáculos que nos impedem de estarmos concentrados, visualizando a face de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como nossa prioridade. Só que Deus é muito benevolente e misericordioso. E Ele sabe que cada um de nós precisa de um sicômoro em nossa vida. Agora nós devemos subir para poder visualizá-lo. E Ele providencia a cada um em suas vidas um sicômoro. Ou seja, uma oportunidade, uma chance, uma estratégia na qual essa pessoa poderá subir e finalmente, dedicando-se ao desejo do seu coração de visualizar nosso Senhor, de poder subir em seu pessoal sicômoro e poder então visualizá-lo. E nosso Senhor, vendo esse esforço de passar por cima de nossas distrações e pecados, Ele também dirá a nós: vem, desce que hoje irei cear em tua casa. Ou seja, que a salvação vai entrar em nossos corações, que nosso Senhor virá habitar em nossos corações, que é a morada na qual Ele quer cegar e habitar. Entretanto, essa multidão de coisas que nos impedem de estarmos vendo nosso Senhor, muitas vezes no mundo também são coisas legítimas, coisas lícitas, porque o mundo é muito sofisticado e sabe como colocar diante de nós infinitas coisas que, mesmo não sendo pecaminosas, ora são, ora também não são, e muitas vezes as coisas lícitas e não pecaminosas
também nos impedem demasiadamente de podermos visualizar a face de nosso Senhor. E aqui é necessário tomar uma atitude, é necessário estarmos completamente voltados para o que seria o nosso sicômoro, que vai fazer com que, mesmo que essas distrações sejam pecaminosas, sejam lícitas, legítimas, elas estão nos impedindo, com a multidão de distrações que são, de visualizarmos a face e contemplar os olhos, fitar os olhos de nosso Senhor em nossos corações. E é necessário, portanto, aproveitar essa situação e pedir ao Senhor que nos envie um sicômoro, a saída ao qual podemos estar acima. Nós somos baixos em estatura espiritual, que possamos, através de um sicômoro também espiritual, nos alavancarmos para nos elevarmos um pouco espiritualmente e podermos então, acima da multidão do mundo e suas distrações, podermos visualizar a inefável face de nosso Senhor, ou seja, concentrando-nos apenas nessa prioridade de vida. Tudo é permitido, desde que não venha ocupar o local da concentração máxima no nome e na memória de Deus. E por isso é que nós devemos aproveitar, cada um de nós, o nosso sicômoro e passar por cima de nossas avarezas, nossas distrações. A avareza significa toda a idolatria que o mundo é por sua sofisticação. Trabalhar é bom, construir os seus negócios é bom, desde que isso não coloque, você esteja em detrimento da nossa comunhão máxima e união com Deus, com o nosso Senhor e Deus Salvador, Jesus Cristo. E por fim, isso tem que ser manifestado em um modo de vida. O modo de vida que foi dito como filho de Abraão, como o nosso Senhor assim definiu. Eis que a salvação entrou nessa casa, porque agora que temos o filho de Abraão. Ora, Zaqueu, pela linhagem de onde morava, vivia, era um descendente carnal de Abraão. Agora, mesmo assim, nosso Senhor disse que agora, finalmente, esse tornou-se o filho de Abraão e a salvação entrou para essa casa. Ora, se nosso Senhor Zaqueu era de uma linhagem abrâmica, por que é que nosso Senhor disse que agora se tornou-se filho de Abraão? Meus amados cristãos ortodoxos, vocês devem se lembrar que no domingo passado, e domingos passados anteriores, antes e posterior à teofania, nós estávamos exatamente meditando a respeito de toda essa questão da pregação de São João Batista, o anjo do deserto, a voz que clama no deserto, e foi dito que João Batista em sua pregação dizia: ei, vós, fariseus, não vos vangloriais de sair sábios das Escrituras, porque na verdade, ou de uma linhagem específica, porque na verdade, até mesmo dessas pedras, Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. Na verdade, ofereceis frutos de arrependimento. Isso João Batista dizia aos fariseus, porque sabem que eles se gabavam muito de se acharem descendentes de Abraão segundo a carne, serem conhecedores da Escritura e que isso era suficiente. Não, meus amados cristãos ortodoxos, ser um filho de Abraão, como diz João Batista, até de pedras, Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. De um coração petrificado, como de Zaqueu, também pode entrar a graça de Deus, amolecê-lo, suavizá-lo, de tal maneira que ele agora tornou-se o filho de Abraão, porque Abraão era o mais misericordioso dos patriarcas. Era o nome de Abraão, era chamado o compassivo e misericordioso, porque Abraão até mesmo aguardava os peregrinos e viajantes na porta de sua casa, e sem conhecê-los, os convidava para entrar, lavava os seus pés, dava uma refeição e praticava com Sara a virtude de serem hospitaleiros. Ele era muito rico, e rico que era, queria colocar a sua riqueza a dispor até mesmo de pessoas desconhecidas, a estrangeiros. E por isso Abraão, sendo o pai da fé, é um exemplo também de misericórdia e compaixão, porque era um homem segundo a fé do Deus verdadeiro. E Deus verdadeiro é o Deus compassivo, é o Deus misericordioso. E o que fez Zaqueu? Não foi exatamente isso? Ele não disse que ia dar metade de suas riquezas aos pobres e depois iria restituir 4 vezes mais o que havia defraudado? Ora, ele tornou-se o filho de Abraão, porque ele tornou-se misericordioso, de um coração duro e petrificado para a avareza. Ele tornou-se um homem agora manso e humilde de coração, até o mesmo ponto de desprezar todas as suas riquezas, como a penitência, o epitimia que ele auto se impôs, por ter vivido a vida em escravo do dinheiro. Agora ele preferiu terminar a vida sem dinheiro nenhum, tornando-se, portanto, aí o filho de Abraão. Isso é o mesmo para conosco, meus amados cristãos ortodoxos. Nós também podemos cair e cometer o mesmo erro dos fariseus. Nós podemos dizer que somos abraâmicos por termos recebido o batismo. Como recebi o batismo da Igreja Ortodoxa,
tornei-me agora o filho de Abraão, segundo a graça, e ademais tenho conhecimento da doutrina do cristianismo puro, intacto e verdadeiro. E, portanto, nisso eu estou tendo a minha salvação garantida. Não é assim, queridos cristãos ortodoxos, irmãos e irmãs em Cristo. Na verdade, o batismo e o conhecimento da doutrina, eles são apenas presentes que foram dados gratuitamente. E, claro que não vamos dizer que o batismo não significa nada, claro que ele é especial, claro que ele é cheio de graça e a doutrina nos ilumina a mente. Sim, porém eles de nada vão servir-nos na hora do juízo final, se nós não tivermos dado a esse batismo e a essa doutrina o irrigar e o adubar daquilo que nós chamamos os frutos de arrependimento. São os frutos de arrependimento que vão fazer com que essa graça que nós recebemos embrulhada e de graça, gratuitamente, do batismo, possa ser desbloqueada, possa, portanto, ser liberada e possa, portanto, nos contagiar e fazer com que o ser humano venha a ser, portanto, deificado através desta graça. Sem esta graça liberada e desbloqueada do coração para invadir todo o nosso ser, através de frutos de arrependimento, infelizmente o batismo e nem o conhecimento de doutrina vão servir de nada para nós na hora da morte e no dia do juízo, porque estarão sem os frutos do arrependimento, que são a única coisa capaz de desbloquear e liberar a graça que nós recebemos de maneira gratuita e embrulhada, mas ainda não apropriada por nós através dos frutos de nosso arrependimento pessoal. Por isso, também a única maneira de nós nos formarmos como novos abraâmicos do Novo Testamento é oferecendo também frutos de arrependimento, cada um segundo os seus pecados e suas paixões. E para isso, nós temos que apelar à misericórdia de Deus, porque sozinho nós não conseguimos esse arrependimento. É necessário suplicar a misericórdia de Deus, estar frequentando constantemente os ofícios, estar constantemente lutando para que haja em nós uma mudança de mente, constantemente fazendo obras de bem, de caridade, fazendo bem a todos, constantemente frequentando os ofícios, confessando, comungando os santos dons, e não importa quantas vezes, cada um tem os seus problemas, sempre levantando e sendo imperativo para aquilo que é, acima de tudo, ser misericordioso para com o próximo, porque talvez as nossas paixões, nós não temos capacidade nenhuma de dominá-las, mas certamente a nossa caridade, nós temos capacidade de realizá-la de alguma maneira. E ainda que ninguém se salva pela caridade, mas pela graça, apelando ao Deus misericordioso e compassivo, que vê a boa intenção do coração de cada um, quem sabe ele possa, portanto, não que nós vamos barganhar a nossa salvação através de caridade, isso não pode existir, isso é coisa até de hereges, mas oferecemos a Deus o que podemos. Ao menos, Senhor, o que eu posso oferecer é tentar ser misericordioso como Tu és. As minhas paixões eu não tenho como vencer, mas lhe darei a elas ao máximo que eu possa em resistência. Mas como sou fraco e cairei, ao menos continuarei como Zaqueu, tentando oferecer frutos de arrependimento, nem que seja daquilo que é benevolência para com o próximo, para com os irmãos, e o resto é contigo. Afinal de contas, Tu conheces os corações, Tu sabes como curar cada um deles. Por isso, meus amados cristãos ortodoxos, esse é o domingo de Zaqueu que nós celebramos. Domingo que vem iniciamos o período triódio, com o domingo do publicano e do fariseu. E, portanto, estaremos já com o pé de entrada daquilo que são as portas da grande quaresma. Que nosso Senhor Deus, Salvador Jesus Cristo, nos dê a graça e também, através das orações de São Zaqueu, aquele que se tornou o primeiro bispo Cesaré da Palestina, também nós podemos adquirir o nosso arrependimento pessoal e que seja enviado para que nós possamos ao menos saber onde está o nosso sicômoro, que nós podemos ir e dele subir e poder visualizar a face do Senhor. E que sejamos dignos de escutar aquela maravilhosa frase em nossas consciências: eis que agora desce, porque agora desce ao teu coração, porque agora eu irei junto contigo ceiar desse mesmo banquete que eu preparei na Divina Liturgia e também juntos da nossa vida mística e espiritual, Deus conosco e morando em nós e nós completamente mergulhados em Deus. Que tudo seja para a glória de Deus, meus amados queridos cristãos ortodoxos. Amém.